Olá, sejam bem-vindos ao No Campo com Zoetis. Hoje nós vamos falar sobre inseminação artificial em tempo fixo, a famosa IATF, essa importante tecnologia de reprodução. A IATF que tem contribuído para a evolução do segmento, seja na melhoria na qualidade dos animais e também tem gerado maior valor do produto ao pecuarista. Para falar sobre esse assunto aqui comigo, hoje eu recebo o Rafael Moreira, gerente de produtos da linha de reprodução das Zoetis, e também o Ocilon Safírio, gerente de serviços técnicos. Rafael, é sempre uma alegria podermos falar sobre tecnologia na pecuária 4.0, nesse momento tão importante, não é mesmo? Sim. Olá a todos. Obrigado pela oportunidade, Evani. Sim. Tecnologia é o que está permitindo a gente atingir esses resultados, né? E atingir e levar a pecuária brasileira. Um ano difícil, mas nós vamos sair mais forte dessa. Ocilon, é sempre bom tê-lo aqui e disponibilizar, falar de números, né, do que tem acontecido com a IATF. Exatamente, Devanir, satisfação de poder participar aqui com vocês, né? A gente quer trazer hoje um pouco de números. A IATF passou por diversas fases, né? A gente vem adaptando aí ao longo dos últimos 20 anos protocolos, o produtor cada vez mais entendendo isso, e hoje a gente tem muitos números para compartilhar, tanto de índices zootécnicos quanto financeiros, que é o que interessa, e hoje a gente vai trazer aqui um pouco disso para discutir com vocês, né? Então a gente está numa fase muito legal hoje, que permite já a gente olhar para trás todo o aprendizado que teve, né, fazer as contas e conseguir predizer várias coisas lá para frente. Então é um momento muito especial. Momento especial mesmo, gente. E eu já quero começar perguntando para o Ocilon o seguinte: gerar um grupo de veterinários envolvidos e com dados, utilizando essa ferramenta para ter informações concretas para discutir o segmento. Exatamente. Essa iniciativa é fantástica, né? Nós temos muito orgulho do Grupo Gerar. É um grupo aí com mais de 300 veterinários hoje, não só no gado de corte, mas gado de leite. Esses veterinários fazem mais de 2 milhões de IATF e compartilham os dados conosco, né? E onde nós analisamos, junto com o professor Zequinha lá de Botucatu, que é um especialista na área, e trazemos esses resultados e aprendemos muito, né? Com os próprios dados de campo. Isso é uma coisa fantástica, tem permitido a gente avançar muito, aprender, adequar os protocolos, né? E hoje a gente tem aí, ao longo desses últimos 14 anos, começamos muito pequenos, com cerca de 30 mil dados, né? Hoje nós coletamos por ano aí 1,5 milhão de informações de inseminação, e esse banco de dados tem já 8 milhões de vacas inseminadas, né? Mas que número, hein? Não são só 8 milhões de dados, porque são tantas informações que coletamos que o total são 400 milhões de dados, né? São 8 milhões de inseminações, mas com 50 variáveis aproximadamente avaliadas ali. É muita coisa, é muito aprendizado que sai. E muitas fazendas que fazem parte desse conjunto. Milhares de fazendas, né? Milhares de fazendas, fazendas com ótimos resultados, fazendas com resultados não tão bons, né? E hoje a gente está analisando para ver o que elas têm de diferente, né? O que faz uma fazenda ter sucesso ou não. Então é muito interessante, é um prazer muito grande contar com esse grupo. Isso é importante. Bom, esses assuntos, pontos que nós vamos estar discutindo aqui hoje, trazendo à tona essas informações. E é importante, Rafael, e como a IATF ajuda a agregar valor aos animais? Ela ajuda a agregar valor aos animais e trazer rentabilidade para o produtor, né? Hoje, um exemplo muito claro, nós estamos atingindo mercados de exportação, porque nós temos uma qualidade desses animais. E essa qualidade vem da IATF, que possibilita usar animais melhoradores dentro do rebanho. Então, ela possibilita você usar touros de melhor qualidade e ser mais eficiente na produção, na reprodução e na produção de bezerros. Então, a genética ela traz velocidade de ganho de peso, melhoria da reprodução, eficiência reprodutiva. Nós temos os dados do Gerar como um exemplo, né? As novilhas agora estão chegando com a idade de prenhez mais cedo, ou seja, antes a gente tinha prenhez, começava a se inseminar novilhas com
18 meses, 2 anos, agora 14 meses, essas novilhas já estão entrando em estação de monta e ficando prenhe mais cedo. Então essas evoluções genéticas, melhorias na qualidade dos animais e obviamente que nós vamos falar aqui também o processo da fazenda e rentabilidade do produtor, a IATF tem ajudado muito, desde a organização e na qualidade dos animais. Esses detalhes são pequenos detalhes que fazem a diferença para se obter o sucesso e ter esse valor agregado, né, o Rafael? Importante isso que você comentou. A gente vê reprodução como a IATF. IATF ela é uma participação do sistema de reprodução da fazenda, que você começa a pensar antes em como deixar esses animais aptos, né, e alimentados, no score de condição corporal adequado, o manejo dos bezerros. Eu gostaria de citar também a parte do Marcelo Pimenta, que traz todo o ciclo virtuoso, que vai desde uma produção até o controle dos animais e até os animais para serem vendidos que entram no fluxo de caixa da fazenda, que isso é importante. Então, a IATF ela é um processo dentro da reprodução, que ela precisa ser pensada estrategicamente, mas a escolha do touro certo, preparar os animais alimentados para ter um bom score de condição corporal e depois que fizer IATF, fizer o diagnóstico de gestação, isso tem que ser desmamado, né? Tem que ter a prenhez, a gestação e depois desmamar para esse animal, para ter a rentabilidade, para esse bezerro nascer e chegar à rentabilidade do produtor, poder ser vendido. Né? Então, são vários processos que tem que pensar, mas IATF é a tecnologia central disso daí. Só se consegue bons resultados, Ocilon, quando você tem técnica, pessoas capacitadas, dados importantes, esse conjunto, eu gosto muito de falar de valor agregado, porque o pecuarista, o produtor precisa disso, né? Ele precisa aumentar a sua lucratividade. Então, dados do gerar, dados coletados no dia a dia, tudo isso fecha a fatura aí para melhorar a rentabilidade. Exatamente, e ainda complementando até na pergunta anterior, né, da questão dos detalhes. Então, assim, são muitas coisas, não dá hoje em dia mais para a gente trabalhar sem ter informação, né, tomando decisões aleatórias, né, por achismo, porque conversou com alguém. Não, a gente precisa saber de onde vem a informação para não errar, né, diminuir o risco de errar. E os detalhes são importantíssimos em toda atividade, né? Eu acho que a IATF trouxe isso à tona, porque se você, por exemplo, errar num detalhe do sêmen que você utiliza, sua prenhez vai cair, você enxerga aquilo ali e a dor é muito grande, porque você fez um investimento grande, né? Então, isso começa a abrir os nossos olhos para que processos produtivos, eles precisam ser, a gente precisa dar atenção a cada um desses detalhes, né? Não dá para deixar nada passar em branco. E isso ele se extrapola para todo o restante dos outros processos, para a nutrição. Então, quando a gente começa a fazer isso através da reprodução, a gente começa a ver, opa, se eu errar alguma coisinha ali também no meu pasto, também vou perder dinheiro, né? Muitas vezes antes a gente não tinha essa facilidade para enxergar. Então, exatamente, essa composição do que você falou, o Rafael também colocou muito bem, ela é um pedaço da reprodução, mas a gente tem que acertar em tudo. Isso é fazer gestão, né? Tem que fazer muito bem tudo dentro da fazenda. Não tenha dúvida. Bom, e falar em gestão de organização, nós precisamos falar da importância da IATF na organização do trabalho e otimização da mão de obra. Tem tudo a ver com isso, né? Com certeza. Isso é importante. Muito bem, e agora nós vamos inserir no nosso bate-papo o assistente técnico das Zoetis em Mato Grosso do Sul, Rodolfo Romero, que está remotamente para participar conosco desse bate-papo aqui. Rodolfo, a importância da IATF e a otimização da mão de obra aí no dia a dia. Olá, seja bem-vindo. Olá, Devanir. Tudo bem? Para mim é um privilégio, um prazer estar aqui falando com grandes nomes como vocês. Realmente, Devanir, de acordo com tudo que já foi falado, a IATF ela é extremamente, uma técnica extremamente importante que nos permite fazer um planejamento antecipado de tudo, pois a gente tem o poder agora de fazer esses animais manifestarem o cio, né, e serem inseminados no momento que a gente escolher. Então, o planejamento do trabalho é uma fonte, é o início de tudo. Então, a gente tem que ter um belo planejamento
e com isso ela nos permite separar todos os manejos de uma fazenda. Então a gente pode planejar o melhor momento para começar, qual que é o melhor momento que a gente tem o bezerro de maior valor agregado, e assim planejando todo o restante. Essa época vai ser a época dos nascimentos, vamos concentrar a equipe de manejo em ter bezerros bem nascidos, bem manejados. Depois nós vamos entrar no momento da IATF, o momento da inseminação, o momento da reprodução, o melhor momento. Dessa forma, a gente vai desencadeando todo um processo na fazenda de organização, permitindo, assim, decidirmos o melhor momento do nascimento do bezerro, que vai desempenhar melhor ao longo da sua vida e, como o Rafael falou, desmamar mais pesado, trazendo mais retorno para o produtor. Agora, Silon, nós sabemos que nos últimos 20 anos, mesmo com a evolução genética do rebanho, os números, os pesos de carcaça saem aí numa faixa de 220, 225 quilos, para atingirmos aí 240, 250 quilos carcaça. Como esperar melhorar ainda mais esses resultados, saindo fora da média, aumentando a média do nosso rebanho? Bom, primeiro de tudo, a boa notícia é que tem muito espaço ainda, né? Então, isso é ótimo. Nós estamos longe do limite, né? O Rodolfo colocou aí alguns pontos que tem muito a ver com isso, né? Então, assim, esses ganhos que nós tivemos nos últimos anos estão muito atrelados a melhorias na área nutricional, né? Sabemos disso, mas também tem muito a ver com a parte reprodutiva. A IATF, a intensificação da reprodução de forma geral, ela permite a gente alterar a curva de nascimentos dentro de uma fazenda, que é o que o Rodolfo mencionou, a melhor época, né, para esses bezerros nascerem, por exemplo. Então, a gente sabe, os animais que nascem mais cedo desmamam até uma arroba mais pesados, às vezes até mais que isso, né? Isso tem uma consequência para o resto da vida do animal. Junto com isso, a gente tem a questão também que foi comentada pelo Rafael de a inseminação permitir estarmos melhorando mais rapidamente a genética, né? Quando eu junto essas duas coisas, um animal de melhor genética nascendo na melhor época do ano, o efeito é estrondoso, né? A gente enxerga isso muito facilmente no peso a desmama, mas como eu disse, isso vai para o resto da vida do animal. Ele vai ser mais eficiente no confinamento, ele vai ter melhor eficiência biológica, vai poder ser abatido mais pesado, né? Eu posso utilizar touros também que vão proporcionar uma carcaça maior, uma carcaça mais eficiente, né? O caminho é esse, é o que a gente vem fazendo e continuar acelerando, né? Hoje tem outras tecnologias como a genômica que permitem acelerar ainda mais isso, né? Então é essa composição, na minha opinião, principalmente melhorias reprodutivas, genética e nutricional. Rafael, isso é extremamente interessante, né? Porque não basta só o geneticista fazer programas de melhoramento genético, falando sobre qualidade de carne, maciez, falando sobre primípara, os cuidados que precisa ter. Um conjunto de informações, usar essa parte técnica, o trabalho do geneticista, aliado a ferramentas importantes como o gerar e também a visão do colaborador na fazenda, também de uma amplitude para se conseguir o bom resultado. Perfeito, é a parte da gestão, né? A parte da gestão. Complexo reprodução que aquele produto vai gerar o animal, a fêmea de reprodução, o animal abatido, num produto de melhor valor agregado. Mas isso a fazenda tem que estar inserida. E também a mão de obra tem que estar executando todas as etapas. E um ponto importante é eles saberem dos objetivos e também estarem bem treinados para executar, seja a IATF ou todos esses processos. Pôr o sal no coxo direito, a mudança de pasto, o processo de IATF, fazer as coisas com calma, em condições de bem-estar animal, que também os dados do Gerar já trazem que o bem-estar animal traz mais taxa de preência, e ter todo esse processo dentro da fazenda, executar todo mundo no mesmo bloco, né? Executando para chegar lá. E aí que o Silon falou, tem um caminhão de recursos ainda para usar, porque nós não chegamos no limite. Não tenha dúvida. Agora, Silon, nós precisamos prestar atenção de que algum tempo atrás, então, num tempo não muito distante,
nós tínhamos uma novilha que paria aos 2 anos e meio sua primeira cria. Hoje nós estamos falando de precocidade sexual, nós estamos falando que uma novilha aos 2 anos e meio ela já está entrando na segunda gestação. Quer dizer, esses dados também são discutidos e planilhados no Gerar? Com certeza, com certeza. O Gerar nos últimos anos está trazendo bastante essa questão da que a gente chama de novilhas precocinhas, né, ou super precoces. E é muito interessante, né? Nós levamos o Marcelo Pimenta também, o pessoal da Exagro, em algumas de nossas reuniões para a gente discutir um pouco disso em termos financeiros, né? O impacto é gigantesco de você antecipar em 1 ano, por exemplo, né, o primeiro parto da novilha. O impacto disso é muito grande, né? Eu gosto de fazer analogia, meu pai era cafeicultor, né? E eu sempre ouvia dizer que o café plantado 2 anos e meio, 3 anos para começar a produzir, né? Exato. Imagina você encurtar 1 ano, ele começar a produzir com 1 ano e meio ou com 2 anos. É exatamente isso o que a gente vem fazendo, né? Com as novilhas. Ainda temos, infelizmente, uma idade ao primeiro parto muito elevada. Mas as melhores fazendas, as fazendas do Grupo Gerar, todas estão, de alguma forma, investindo muito nisso. A gente tem discutido bastante esses dados. Como eu disse, os resultados são surpreendentes, tanto de prenhez, quanto na reconcepção, que é uma preocupação grande. Todo mundo, né, fala, pô, mas eu estou desafiando essa novilha muito jovem. Tudo bem, ela até emprenha. Como que vai ser depois que ela parir? Ela emprenha de novo? Sim, ela emprenha de novo e emprenha muito bem, né? Então a gente tem discutido isso e o impacto é gigantesco. É uma das coisas que não tenho medo nenhum de falar que é um investimento que vale muito a pena fazer na fazenda. Você tem um investimento de nutrição nessas novilhas, né? Você precisa acelerar o ganho de peso, mas ela se paga e sobra muito dinheiro. É uma das coisas que mais vale a pena hoje fazer em sistema de cria, obviamente desde que seja bem feito, né? Interessante. Fazer bem feito, porque fazer mal feito gera insatisfação, baixa rentabilidade ou prejuízo, né? E isso traz um desgaste muito grande. Todas as ferramentas e todas as tecnologias precisam ser fundamentadas e esclarecidas, inclusive pelos colaboradores das propriedades. É essa a visão, Rafael? Exatamente. Toda tecnologia, se você usar mal usado, você fica avesso a ela e passa a não aproveitar do que ela pode te entregar. Então ela tem que ser muito bem aplicada, com os conceitos, e não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Todas essas informações, nós estamos aqui falando delas, e elas estão claras. Ela tem que ser bem realizada, bem planejada, com as etapas bem feitas. Um dado do Gerar importante, e o Gerar, ele existe para isso, as fazendas assistidas por veterinários, elas têm índices melhores do que aquelas que não procuram uma assistência técnica talvez adequada. E qual é essa diferença? Nos detalhes, na gestão, nos pontos importantes. Então as assessorias veterinárias ou os profissionais com IATF que ajudam as fazendas, eles são melhores para incrementar, gerenciar esses detalhes e, obviamente, trazer o resultado. Porque às vezes você inventa uma moda aí, como fala, e a decepção é grande. E o recurso investido, realmente, ele tem que ter retorno. Então, usar direitinho, fazer direitinho para ter o melhor retorno que ele vem. Falamos aqui sobre a aplicação dessa tecnologia e dados importantes para que o produtor e o seu corpo técnico tenham aí todas essas informações. Gente, papo fantástico, mas olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos um breve intervalo comercial, vai ser bem rapidinho, porque tem muita coisa aqui para a gente falar sobre IATF e também está aqui comigo o Rafael, o Ocilon e o Rodolfo, está lá em Mato Grosso do Sul, mas vai continuar aqui conosco, tá bom? Já voltamos, rapidinho.